E o nome da peça? Camarada Jonas. Camarada Jonas, né? E ela fala sobre... Ditadura militar e as consequências dela para o Brasil. Isso, 60 anos, né, da ditadura militar. Muita gente ainda relativiza, né? Muita gente ainda acha que foi uma coisa boa. Isso. E num momento como esse, uma peça como essa, né? Você sendo o autor da peça, não é? Então, fala pra gente do que se trata a peça e o que te levou a escrever a peça. O que me levou a escrever é isso que você falou, da relativização das pessoas, algumas das pessoas acharem que é uma coisa boa, porque muita gente que viveu essa época está envelhecendo ou está morrendo, então a história acaba sendo contada por pessoas que não viveram, ou pessoas que viveram, mas acharam que foi uma coisa boa, né? Sim. E a gente acha que a gente não pode deixar mudar o passado do país. Então, uma vez eu estava assistindo sobre a Comissão da Verdade na televisão, que falava dos desaparecidos, que ia ter agora uma indenização para famílias dos desaparecidos, e veio na cabeça, e se eu conhecesse alguém depois desse tempo todo, como é que seria, né? Ele sabe que é impossível isso acontecer, mas o artista viaja, né? Aí veio essa ideia de escrever o texto. Eu escrevi em 2016, que é um momento que eu estava começando a ficar conturbada a situação no país, na época do impeachment e tal. E a peça foi ficando cada ano mais atual, porque surgiu o governo que surgiu depois, com as pessoas apoiando aquilo, com a data virando uma coisa... Um governo nefasto, né? Não gosta nem de falar o nome daquela pessoa. E eu fiquei pensando, caramba, eu estudava no colégio, as pessoas tinham vergonha de falar dessa época que gostavam, e hoje as pessoas têm orgulho, a gente que está começando a ficar com vergonha de dizer que é contra, né? É uma coisa de louco que está acontecendo, né? Aí eu pensei, eles têm que expor, né? Eles têm que falar, mostrar o que aconteceu com essas pessoas, né? E a gente tentou fazer um filme em 19, a gente começou a filmar, mas veio a pandemia e parou tudo. Aí eu fui no meu aniversário ano passado, assisti com a Luciana A Morte à Donzela no Cândido Mendes, que é uma peça chilena que foi adaptada, que o tema é ditadura. Aí a gente viu, caramba, a gente tem que fazer a nossa versão pro teatro, porque a nossa é brasileira, fala das coisas que aconteceram no Brasil, cita coisas do Brasil, por melhor que seja a peça chilena, e é muito boa, não bate muito com a nossa situação. Aí a gente foi ver que dia que cai 31 de março, a gente viu, caramba, cai no domingo, os 60 anos, pô, é pra gente fazer, cara, estrear num domingo. E aí começou o processo todo de ir pro teatro fazer. E a nossa história, antes que panfletária, ideológica, a gente abre margem pro outro lado falar. Porque a gente quer que as pessoas cheguem à sua conclusão do que aconteceu. Não adianta a gente falar para as pessoas o que as pessoas têm que chegar à conclusão do que aconteceu, né? Para a gente é nítido o que aconteceu, para a gente é nítido as consequências até hoje no país, mas ninguém gosta que ponham na mente delas o que elas têm que pensar, elas têm que olhar. Então a gente abre essa margem para o outro lado falar, e as pessoas não chegam à conclusão, e no primeiro dia chegaram à conclusão que a gente achava que elas iam chegar. Porque no final a gente dedicou a peça dizendo nomes de pessoas que foram torturadas e mortas, e no terceiro nome o plateia já levantou gritando presente. Quando eles começaram gritando presente, quando eles começaram a gritar presente, a gente viu que a gente tinha alcançado o nosso objetivo. Quer dizer, a gente não tomou um partido, mas as pessoas tomaram o partido que elas achavam que tinham que tomar. E a nossa peça é para isso, é para não deixar essa história morrer, para que não aconteça no futuro, como tentaram fazer ano passado, acontecer novamente, para não acontecer no futuro tudo que essas pessoas passaram, pessoas que morreram pelo país, foram torturadas pelo país, porque o outro lado adora falar que eles são os patriotas, que a bandeira é deles, mas não, essas pessoas deram a vida pelo país, e a gente tem que respeitar essas pessoas. E muitas pessoas deram a vida assim, sem, né, algumas pessoas não tinham nem muito envolvimento, né, assim, o envolvimento ideológico, mas tinham, ou era conhecido de alguém, ou era parente, né. Era uma coisa bem paranoica que acontecia, né. Muita covardia, né. E eu acho que covardia pior foi a questão dos desaparecidos sem a oportunidade de terem o corpo. Alguns foram encontrados, né, depois de muito tempo, mas muita gente ainda não sabe nem aonde está. Né? O Stuart Angel até hoje não foi encontrado, o Rubens Paiva. Não, o Stuart Angel, eu acho que sim. Eu sei que a Zuzu foi assassinada por causa disso, procurando. Ele foi encontrado há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Eu li um livro, cara, Memórias de uma Guerra Suja. Esse cara, ele foi a única pessoa que foi presa pela conta de ditadura, esqueci o nome dele, mas depois eu vejo e te falo. Aí, dois jornalistas escreveram esse livro, Memórias de uma Guerra Suja. Aí esse cara, ele era do DEOPS, né? Aí na prisão ele se converteu. Aí ele convertido, aí ele falou,
Tanto que o Ustra estava para ser preso, mas ele adoeceu, né? Ele adoeceu, ficou acamado, morreu e não pagou, né? E esse cara aí tinha tanto medo, já tinha passado vários anos, né? E ele ainda tá vivo, hoje em dia ele é pastor. Ele ainda tinha medo mesmo depois. Tinha medo, ele só falou depois que o Ustra morreu. E aí ele falou, foi através do depoimento dele que encontraram várias ossadas de pessoas desaparecidas e acho que ele falou também do Stuart. Porque existem várias versões que teria acontecido com ele, que ele tem sido arremessado de um avião, que botaram a boca dele num cano de descarga. Eu acho que essa é a que... E tudo isso é citado até no depoimento do meu personagem, porque nada do que a gente fala nos depoimentos que tem na peça é mentira. Todos os mais atrocidades que seja que tenha no depoimento foi pesquisado o que aconteceu, porque eu acho que não tem nada mais terrível que a vida real, né, do que a gente inventar alguma coisa. Então eu peguei esse cano, antes do cano de descarga, tem na música Cálice, né, do rock geral, o diesel, né, então está tudo citado ali, essa monstruosidade. Porque essas pessoas desapareceram, mas é o costume do país continuar até hoje. Onde é que está o Amarildo, né? Hoje, com as pessoas pretas, periféricas, que continuam sofrendo as consequências, e o país não melhorou em relação a isso. Então, por isso que a peça continua, infelizmente, sendo atual, porque não é mais a ditadura, mas tem um povo ainda que sofre como se fosse uma ditadura no país, ditadura velada, né? Ditadura social que tem no Brasil hoje.